É muito importante que você tenha esses momentos a sós com Deus, onde você lê, estuda a palavra do Senhor. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é Confundindo Jesus. Você vai entender um pouco melhor ao decorrer da mensagem o porquê deste nome. Amém? Então vamos juntos ouvir a palavra do Senhor com muita atenção, com muita reverência. Lembrando que você pode ir participando com a gente pelo nosso WhatsApp 981260055 ou pelo Facebook, facebook.com/iepaz.santos. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 6, os versículos 33 e os 54. Livro de Marcos, capítulo 6, os versículos 33 e os 54. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Agora os 54. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Pai, nós oramos para que haja a aplicação da Tua palavra nesse momento, Jesus. Usa a minha vida para ser instrumento na vida de pessoas agora. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Em nossa caminhada com Jesus, muitas vezes não percebemos a presença de Jesus. Diante das inúmeras coisas que acontecem na nossa vida, Jesus, como diz aí, Jesus ele passa batido. Diante das trevas desse mundo e das tribulações que cegam a nossa visão espiritual, principalmente quando estamos emocionalmente abalados, não conseguimos ver Jesus, não percebemos que Jesus está ali ao nosso lado. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, que Jesus ele está sempre conosco. Nós que muitas vezes não conseguimos perceber a realidade da sua presença. Nós não conseguimos perceber com nitidez a sua presença. Houve um momento no ministério de Jesus que ficou difícil ter um pouco de privacidade. De tão popular que ele se tornou, ao ponto de as pessoas mandarem divulgar sua chegada e segui-lo por onde ele fosse. Essas pessoas estavam reconhecendo a Jesus, estavam reconhecendo o propósito divino de Jesus. Quando reconhecemos a presença de Jesus em nossa vida, tudo se transforma, tudo fica diferente. Você reconhece Jesus hoje na sua vida? Vamos aprender lições sobre pessoas que não reconheceram a Jesus e como elas descobriram a presença de Jesus. A primeira delas confundiu Jesus com fantasmas. Mateus 14, 26 diz: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. No meio de uma tempestade, no meio do mar, os discípulos estavam sozinhos e apavorados diante da intensidade do vento e das ondas. De repente surgiu um vulto, um tanto quanto estranho, que espantou ainda mais aqueles homens. E eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma e gritaram. Quando eu e você passamos pelos temporais da vida, somos tentados a ficar apavorados. E mesmo quando o Senhor se manifesta com sua presença, ficamos confusos. Talvez com o agitar das ondas, o vento muito forte. E mesmo assim, podemos ter a confiança de que Jesus vem sempre ao nosso encontro para nos socorrer. Confundir Jesus com um fantasma é uma tentativa de espiritualizar as coisas de forma equivocada, como os fariseus faziam comumente. Comumente, as pessoas que passam por tribulações dizem que é o diabo ou qualquer outro tipo de coisa ruim,
mas com isso estão confundindo Jesus. Em primeiro lugar, se Jesus está na sua vida, não há espaço para mais ninguém. Ele não compartilha a sua presença com o mal. Além disso, se houver algo de errado, mesmo com a sua vida, pode ser primeiramente responsabilidade sua e fruto de seus atos. Então não adianta colocar a culpa em Deus ou no diabo. Mas se for algo realmente maligno contra a sua vida, clame a misericórdia de Deus que te liberta. Sabe o que diz Tiago 4,7? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus também foi confundido com um jardineiro. No livro de João, capítulo 20, verso 15, diz: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Quando Jesus havia morrido, Maria foi até o sepulcro para ver o corpo, mas não encontrou o corpo lá. Estava pensando que alguém tirou ele dali. De repente, um homem apareceu e lhe perguntou por que estava chorando. Primeiro, ela pensou ser o jardineiro que cuidava de lugar, e só reconheceu que era Jesus que falava quando ele lhe chamou pelo nome, dizendo em um tom inesquecível: Maria. Neste momento, ela ficou tão alegre, ele chamou como o tratava de costume, chamou de mestre. Quando o nosso olhar está para dentro dos sepulcros desse mundo, muitas vezes não conseguimos contemplar a presença de Jesus em nossas vidas. Não conseguimos reconhecer Jesus ao nosso lado. São tantas situações tristes que enfrentamos que às vezes nem mesmo se os anjos de Deus que nos guardam aparecessem ali, mesmo assim não conseguiríamos entender. No meio dos cenários de morte e destruição que assolam o nosso mundo, Jesus é o jardineiro que embeleza as nossas vidas e cuida de nós como um jardim para Deus. Ele é o único que nos conhece pelo nome, nos ama de forma tão profunda como nunca ninguém, jamais e vai amar um dia. Confundir Jesus com um jardineiro representa os momentos comuns que nós passamos, os momentos corriqueiros em que não percebemos ali o cuidado, a presença constante de Deus conosco, até nas mínimas coisas. Nestas situações precisamos sossegar o nosso coração para ouvir a voz do Senhor chamando o nosso nome. Reconheça Jesus até nas coisas pequenas. Confundiram também Jesus com um viajante. O livro de Lucas, capítulo 24, 14 e 16 diz: E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Após ali a morte de Jesus, 2 discípulos iam embora de Jerusalém, entristecidos pelo que havia acontecido com o seu mestre. E foi nesse momento que Jesus apareceu e começou a andar com eles. Mas de tão triste não conseguiram reconhecer o Senhor. Mesmo assim, Jesus continuou andando com eles e falando a palavra de Deus. Entraram numa casa onde, ao partir do pão, foi então reconhecido o Senhor Jesus. Em muitos momentos de nossas vidas, quando desistimos de nossos sonhos e voltamos embora pensando que estamos sós, que o nosso sonho já acabou, o nosso sonho ficou lá atrás, então Jesus ele chega, Jesus ele vem e mostra que deseja caminhar conosco até nos abrir os olhos para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre as nossas vidas. Confundir Jesus com um viajante significa não perceber a presença de Jesus até nas pessoas mais simples. Muitas vezes Jesus está conosco e não percebemos, mas quando o nosso coração arde na presença dele, somos incendiados então pelo seu poder. Não há espaço mais para nada. Não devemos procurar Jesus em coisas grandes e bonitas, pois o Senhor avisou que ele se revela a nós quem e como ele quiser. Deus pode estar usando alguém bem perto de você, e para isso você precisa estar sensível para perceber. Reconheça a presença de Jesus também nas pessoas. Outro ponto, quarto e último ponto: confundiram Jesus com um pescador.
Livro de João, capítulo 21, 4-7, diz: Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido e lançou-se ao mar. Após a ressurreição de Cristo, passado mais alguns dias, Pedro pensou em voltar atrás da sua vida de pescador antes de conhecer a Cristo, se tornar um pescador de almas. Por isso Pedro disse: Eu vou pescar. Mas para sua decepção, não conseguiu pegar nada como na pescaria em que havia conhecido a Cristo. Quando aconteceu a primeira pesca ali maravilhosa, já voltando para a terra firme, havia alguém na praia com pães e peixes assados na brasa. Este suposto pescador perguntou se tinham comida e recebeu a resposta de que não tinham nada. Então disse que deveriam lançar a rede à direita. O que fizeram? E com isso pegaram muitos peixes. Foi nesse momento que reconheceram que era Jesus, como na primeira vez que Pedro se encontrou com ele e foi chamado para o ministério. Pedro precisava deste reencontro com Jesus para uma reconciliação com seu mestre, com uma reconciliação de quem já havia negado Jesus 3 vezes e agora teve a oportunidade de confessar seu amor mais 3 vezes. Em muitas situações em que nós passamos, que nós pensamos em desistir e as coisas começam a dar errado, então Jesus, ele nos surpreende com pão e peixes, além de uma pesca maravilhosa. Neste momento entendemos que sem Jesus não somos capazes de fazer absolutamente nada. Confundir Jesus com um pescador significa não perceber a presença do Senhor em nós mesmos. Jesus se apresentou como um pescador para estar semelhante a eles e soubessem que, apesar de seus pecados, Ele ainda os amava. Jesus está mais perto de nós do que nós pensamos. Devemos confessar os nossos lábios e o nosso coração a Ele. Pela misericórdia de Deus, Jesus está em nós. Reconheça Jesus em sua própria vida. Muitas vezes confundimos Jesus em momentos de tempestades, quando pensamos até mesmo ser um fantasma, sem entender uma realidade espiritual. Não percebemos em coisas pequenas e simples da vida, até vermos que Ele nos conhece pelo nome e se interessa por tudo o que há em nós. Não o reconhecemos nas pessoas porque ficamos decepcionados com tudo que nos acontece. Esquecemos que Jesus está em nós e Ele nunca nos abandona. Meu irmão, minha irmã, essa mensagem é para você entender que todas essas situações que nos confundem podem ser vencidas se nós não perdemos Jesus de vista em cada instante de nosso viver. Tudo pode passar, mas Jesus permanece em nossa vida para sempre. Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Amém? Não confunda Jesus, pois Ele conhece e te ama. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.